Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse humilde canal. Hoje para a gente tratar de um dos eventos mais marcantes da crise do sistema colonial português e que aonde começa a se desenhar a independência, o processo de independência do Brasil. Então aí, final do século XVIII, início do século XIX, começam a circular aqui pela América algumas grandes mudanças. Algumas grandes transformações no mundo passam a influenciar novas grandes discussões, em especial os grandes ideais das ideias iluministas, os conceitos de liberdade e igualdade que movimentaram e influenciaram diretamente acontecimentos como a independência dos Estados Unidos em 1776, a Revolução Francesa em 1789, a independência e a Revolução do Haiti em 1804. Então, todos esses eventos históricos tiveram um papel importante sobre a circulação de alguns movimentos, de alguns ideais que começam a chegar aqui na colônia e começam a fazer sentido entre a população aqui da colônia, tanto espanhola quanto portuguesa, e acabam desencadeando em alguns movimentos que começam a colocar em xeque essa estrutura do sistema colonial. E aqui nesse contexto nós vamos ter dois grandes movimentos extremamente importantes que levam a esse questionamento da estrutura colonial. Um deles é a Conjuração ou a Inconfidência Mineira, que vai ocorrer aí na colônia das Minas Gerais, dentro do contexto da economia do ouro, que se você quer saber mais, acessa aqui na descrição do vídeo e dá uma olhadinha no link, dá uma olhadinha no vídeo. Mas hoje o que a gente vai discutir é sobre a Inconfidência ou a Conjuração Baiana. Esse movimento que ocorre na capital da capitania da Baía de Todos os Santos, na cidade de Salvador, e que traz e deixa um legado extremamente importante desse processo, dessas mudanças políticas que ocorrem no Brasil. Então, entender a Conjuração Baiana é entender primeiro o contexto e a importância da cidade de Salvador. No final do século XVIII, a cidade de Salvador era a maior cidade que nós tínhamos na América Portuguesa. Em especial, só perdia para a cidade de Lisboa, uma cidade bastante intensa em seus processos políticos, sociais, culturais, uma cidade com cerca de 60 mil pessoas, um dos e talvez o mais importante porto do Brasil, onde circulava mercadorias de todos os tipos, de todos os continentes, da Europa, da África, da América do Norte, circulando e levando os produtos brasileiros ou fazendo chegar produtos até o Brasil, até a colônia portuguesa do Brasil nesse momento. Mas no finalzinho do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, algumas coisas começam a mudar. Uma delas, primeiro, é a transferência da capital Salvador para o Rio de Janeiro. Então, até 1763, a capital da colônia portuguesa aqui no Brasil era a cidade de Salvador. Então, em 1763, nas grandes reformas pombalinas, o Marquês de Pombal transfere a sede da coroa portuguesa para o Rio de Janeiro, uma cidade mais centralizada, principalmente porque naquele contexto, naquele momento, vivíamos o auge da economia do ouro. Então, com uma preocupação em controlar, fiscalizar o ouro, transfere-se a capital, então, para o Rio de Janeiro e muda. E aí começa uma série de transformações na cidade de Salvador. Então, uma das grandes características da cidade era a desigualdade. Como era uma cidade pautada, em especial, pelo comércio e pela atividade da mão de obra escrava e pela atividade agrícola da cana-de-açúcar, que era a nossa grande economia, basicamente até esse momento, a cidade de Salvador era formada por uma pequena elite branca e uma grande maioria dessa população na condição de escravos, negros, ex-escravos ou mestiços que surgiram a partir da mistura de todas essas pessoas que circulavam por esta cidade colonial nesse momento. Então a desigualdade era um dos aspectos mais marcantes, literalmente, da cidade de Salvador nesse momento. Então, juntando esses fatores do tratamento, da desigualdade, da pobreza, você começa a desenhar-se a Conjuração Baiana.
No final do século XVIII, nós temos outro acontecimento extremamente importante, né, na história do continente americano, na história da América, que vai respingar. No finalzinho do século XVIII, começam os movimentos daquilo que vai ficar marcado como a Revolução do Haiti, ou a independência do país do Haiti, que se concretiza em 1804. Só que durante o processo da Revolução, os escravos haitianos, quando se rebelam e tomam o poder no Haiti, acabam promovendo uma destruição de grandes propriedades, principalmente de grandes engenhos de açúcar, que era a grande atividade econômica do Haiti nesse momento. Isso acaba afetando o preço internacional do açúcar, beneficiando a economia brasileira. Mas esse benefício econômico provoca um efeito colateral na cidade de Salvador. Os grandes proprietários rurais, os grandes senhores de engenho do açúcar da Bahia, então aproveitando esse momento de prosperidade da economia do açúcar, dedicam-se, buscam ampliar suas produções, deixando então de produzir gêneros alimentícios essenciais para a sobrevivência das pessoas. Isso provoca um encarecimento, um inflacionamento do preço do alimento, o que, de uma forma geral, a gente pode fazer a leitura que vai afetar, em especial, a parte mais humilde da população, que o alimento vai se tornar mais caro, já recebiam salários, eram tratados já numa condição bastante precária, então isso acaba provocando e aumentando a desigualdade e alastrando um grave problema, enfim, fome, problemas sociais, a miséria, vai tomar conta da cidade de Salvador nesse contexto do finalzinho do século XIX e início do século XX. Então, somando esses fatores, vai se criando um clima de bastante intensa insatisfação na população, na grande maioria da população carente e a população mais humilde da cidade de Salvador. E aí começam a circular alguns panfletos criticando a forma, a estrutura de governo colonial português aqui na cidade de Salvador e também as críticas aos altos preços dos produtos nesse contexto. E aí a população começa, né, a reivindicar e ter acesso a isso, a compartilhar desses ideais. Este momento também é um momento marcante na história, porque aqueles grandes ideais de iluministas, de liberdade, de igualdade, discutindo e produzindo um conhecimento pautado na razão por uma sociedade mais justa, mais fraterna, passa a se espalhar. E a população de Salvador começa a ter acesso a essas discussões, esses textos, esses pensamentos dos filósofos, dos grandes pensadores iluministas nesse momento. E aí começa a se criar e começa a se materializar esse clima de insatisfação em movimentos contrários a essa situação em qual nós vivíamos na cidade de Salvador nesse contexto. E a partir daí começam a se organizar movimentos clandestinos para discutir esses ideais políticos, para organizar e discutir a situação da cidade de Salvador, e também começa a se planejar um levante, que nesse contexto vai ficar conhecido como Conjuração Baiana, com a participação tanto de membros da elite colonial da cidade de Salvador, quanto de escravos, ex-escravos, mulheres, né, vão ter um papel bastante importante nesse processo. E aí esse movimento que se desenha da Conjuração Baiana traz como os seus principais objetivos a proposta do fim do domínio colonial. Então os principais objetivos é o fim do domínio colonial, a proclamação de uma república baiense nesse momento, tornar a cidade de Salvador, a capitania da Baía de Todos os Santos, em um território independente do controle do sistema colonial português, a abolição da escravidão, diga-se de passagem, esse é um dos primeiros movimentos da história do Brasil a trazer isso como uma proposta concreta nesse momento, e a separação do Estado da Igreja, para que a Igreja parasse ou diminuísse a sua influência em decisões ou em questões relativas à administração pública. Então esses eram os principais objetivos. O grande momento da Conjuração Baiana ocorre em 12 de agosto de 1798,
quando cartazes aparecem pregados nesta manhã do dia 12 de agosto por toda a cidade de Salvador, anunciando uma grande revolução que estava chegando e também anunciando essas grandes mudanças. Então prometiam como solução rápida para os problemas que a cidade estava vivendo, em especial a diminuição dos impostos e o aumento dos salários, para dar um alívio a essa população nesse sentido. Alguns dos cartazes traziam frases extremamente ligadas ou influenciadas pelos ideais iluministas e pelos ideais da Revolução Francesa. Então traziam frases como: está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Então, cartazes com frases com uma ligação muito direta aos grandes ideais da Revolução Francesa, de igualdade, liberdade e fraternidade nesse momento. Mas, infelizmente, a Conjuração Baiana não teve o desfecho esperado. E quando começou a se desenhar esse movimento revolucionário, ela foi rapidamente controlada pelas autoridades portuguesas, né? A coroa portuguesa, logo que se espalha a notícia, ou que recebe a notícia de que havia uma conjuração sendo organizada, eles instauram uma devassa na tentativa de controlar, investigar e prender os autores e os líderes desse movimento. As autoridades vão requerer, né, em especial, num primeiro momento, as prisões de Domingos da Silva Lisboa e do soldado Luiz Gonzaga das Virgens, que vão ser os presos responsáveis por espalharem os cartazes. Mas de um total da investigação, a devassa prendeu cerca de 40 pessoas, mas como era muito de hábito e muito de costume dentro desse contexto, as prisões e as investigações foram absurdamente seletivas. Então a grande maioria das pessoas presas, condenadas e que tiveram suas penas cumpridas e executadas estavam ligadas às camadas mais baixas, as pessoas mais pobres, mais humildes. Tanto que apenas os 4 que receberam a pena de morte foram enforcados, esquartejados e espalhados como exemplo. Foram 4 pessoas ligadas a escravos ou ex-escravos. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus foram os 4 condenados. Aqueles mais ligados à elite ou que tinham maior influência tiveram penas mais brandas ou apenas algumas penas muito mais leves e depois foram perdoados por esse desconforto causado à coroa portuguesa. Então, este foi o movimento da Conjuração Baiana, um dos movimentos mais importantes da grande crise do sistema colonial, ou o momento em que começa a se desenhar o esfacelamento, o questionamento da estrutura do sistema colonial português, que vai acabar nos levando, num futuro bem próximo deste tempo, a nosso processo, a nossa independência e o nascimento do Brasil, então, independente. Ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida, né? Segue o canal, ativa aí as notificações para receber aí mais vídeos e informações sobre história.